Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27 em diante. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou a ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Eles disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, abre os nossos olhos, queremos ver Tua luz, queremos ver a Tua realidade em nosso viver. Queremos perceptivelmente, meu Deus, sentir a presença deste mesmo Espírito que Te ressuscitou dentre os mortos. E aviva a nossa fé, a nossa esperança. Quebra todo encantamento, toda desilusão, todo pensamento errado, aquilo que não vem de Ti, pensamentos que vão se frustrar com certeza. Tira-os da nossa mente, tira toda a obstinação para as coisas do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz revigorar em nós, Pai Santo, um novo coração nessa manhã, um coração destinado a Te adorar, Senhor Jesus. Tu és a única razão para a nossa sobrevivência, sobrevivência esta que é eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta daqui os inimigos do Teu Evangelho, os inimigos da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, protege, Pai Santo, a nós, Teus adoradores. Concede a nós, Senhor Jesus, este espírito de vida, este selo da promessa. Garanta as nossas vidas as promessas, Pai Santo, de vida eterna. Nós Te louvamos, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Te adoramos e Te engrandecemos. Queremos celebrar a Tua ressurreição. Glórias ao Pai, glórias ao Filho de Deus, glórias ao Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Felizes estamos nessa manhã. É muito importante compreendermos a realidade de um Deus soberano, de um Deus de uma inteligência que transcende a capacidade mental de muitos dos cientistas que se estabeleceram como prêmios Nobéis na face da Terra. Quando observamos desde a criação o amor de Deus, essa inteligência superior que formou do pó da terra o homem, e quando alguns médicos como Galeno pôde ali fazer uma autópsia no corpo humano, estudar em detalhes cada parte do corpo humano, cada parte dos órgãos, suas funções e as suas correlações com outras partes, o corpo num todo funcionando, as funções organizacionais de um ser, Galeno chegou à conclusão ao se converter: realmente Deus é o Criador, é de uma inteligência suprema, que transcende a mim, que sou médico, que passei anos dedicados a compreender o corpo humano. Quando passamos a entender um pouquinho do que Galeno pôde compreender, nós entendemos que o ser humano, o autor da vida, criou um homem, um organismo extremamente complexo, resultado de uma mente extremamente inteligente. Nós não podemos duvidar. Mas infelizmente nesta face da Terra vemos que a ciência, por meio da gnose, veio desprender a realidade de Deus do conhecimento científico. Os cientistas, pelo ateísmo, se apartaram de Deus
e vem afirmar e reproduzir isso dentro das universidades que Deus não criou nada, tudo resultado do acaso. Houve uma explosão e você surgiu. Como a matéria pode gerar vida? Como, imagine que você estivesse viajando pela galáxia lá, anos e anos e anos, e de repente você encontrasse um relógio de pulso. Se você fosse analista como muitos mecânicos, iriam lá desmontar esse relógio, e você poderia compreender que este relógio assim construído é resultado de uma mente inteligente que criou as engrenagens, criou ali a mola de corda, criou a bateria, criou a caixa onde estão ali instalados essas engrenagens, aqueles mecanismos, e você compreenderia que houve a mente de um engenheiro inteligente para criar aquele marcador de tempo. Bem assim, alguns homens que chegaram à compreensão de Deus compreenderam que somente Deus para criar um ser como nós, assim somos. A complexidade do nosso corpo, dos nossos olhos, que podem reajustar o foco. Eu estou aqui, posso olhar para minha esposa e dar foco nos cabelos dela. Eu posso dar o foco com os meus olhos, ajustar o foco dos meus olhos no broche que está ao seu peito. Dou um foco na caneta azul que está nas mãos dela. Imagine que o celular que você tem, o smartphone, pode fazer alguns reajustes de foco, pois todos os smartphones hoje têm câmeras. Pode-se reajustar o foco para se visualizar melhor. Logo entendemos que houve um cientista supremo, Deus, para criar o ser humano. O ser humano não é obra do acaso, não é resultado de explosões, de evoluções, de transformações. Não. O nosso Deus é uma inteligência superior que criou todas as coisas. Assim como um cientista criou o smartphone que você tem em suas mãos. Uma inteligência superior que criou a vida, que é o autor da vida. Vemos que o inimigo da humanidade, visto que o homem é a sua imagem e semelhança, assim como o nosso Deus, Elohim, se manifesta na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Deus criou uma criatura tricotômica de corpo, alma e espírito. Somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é um ódio para o diabo, que não é a imagem e semelhança de Deus. Ele estendeu a rebelião que ele iniciou lá no céu, de onde muitos foram aprisionados, dos seus correligionários, dos seus rebelosos, foram presos nas cadeias da escuridão, como disse Pedro. E muitos estão aqui na terra odiando o homem que é a imagem e a semelhança de Deus. E eles tentam afastar o homem que é a imagem e semelhança de Deus do verdadeiro Deus. E ele tenta de todas as formas com seus agentes aproximar os homens, aproximar os seres humanos para adoração a ele, que é uma criatura diabólica. Ele é a origem do mal no universo. E vemos que ele conseguiu estender com êxito a maldade no coração dos seres humanos quando o nosso irmão mais antigo, Adão, provou do fruto da ciência do bem e do mal. E algo interessante, vemos que Eva foi enganada pela serpente, ela comeu o fruto, contraiu o mal e a propensão aos erros, comendo aquele fruto, deu ao seu esposo Adão, ele comeu, e vemos que o mal se alastrou no mundo. Deus vem ao jardim, desfere o juízo sobre os três, mas em especial a mulher e ao homem. Deus concede promessas. Satanás está condenado à destruição eterna, pois ele é o autor da morte. Ele implicou a morte sobre a vida dos seres humanos, em especial a Adão e em especial a Eva, que nós queremos trabalhar nessa manhã. Deus concedeu promessas de esperança, pois a mulher, Deus concedeu a promessa de que de semente de mulher, pelo poder do Espírito Santo, haveria de vir um varão, um filho nascido de mulher, que haveria de pisar a cabeça da serpente, do diabo, e reparar tudo aquilo que o mal havia causado. Em especial, vemos o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo em Maria, cumprindo essa promessa. O Mestre, que é Deus, o Filho de Deus, encarnou, habitou entre nós, em santidade e obediência, cumpriu o sacrifício na cruz. Ele morre em substituição pelos nossos pecados, cumprindo essas promessas.
Maria teve esse privilégio de gerar o Filho eterno de Deus, para que ele pudesse nos salvar, pagar o preço de expiação, de cobertura, de reparação, aquilo que a serpente havia conflagrado sobre todos nós seres humanos. Jesus morreu em substituição pelos nossos pecados. Vemos algo de interessante. Assim como a uma mulher foi concedida a reparação de gerar o Filho de Deus em carne humana, vemos que as mulheres também foi concedida, em especial Maria Madalena, uma mulher que foi pecadora, que tinha 7 espíritos imundos, mas quando teve o contato com o Filho de Deus, seus espíritos imundos foram ali expulsos, ela foi liberta e ela se tornou uma grande missionária. Em especial, ela teve o privilégio também de ser a primeira missionária, a primeira comissionada a testificar que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Agora temos essa esperança. Veja no capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. Veja que as mulheres haviam ali raciocinado que talvez os homens não haviam feito bem feito, né? José de Arimateia concedeu ali um túmulo. Geralmente quem tinha um túmulos, sepulturas, eram pessoas de posse. Jesus Cristo foi sepultado entre os ricos, né? Mas os homens não são talvez tão caprichosos, né? Quando ali José de Arimateia pede o corpo do Senhor Jesus Cristo, coloca ali naquela sepultura, talvez não foi feito com tanto capricho, né? Visto que já se aproximava o sábado às 18 horas e não poderiam, né? O judeu já não faz mais nada na sexta-feira às 18 horas, pois já é o início do sábado. As coisas foram feitas um pouco às pressas e as mulheres muito compenetradas, vemos aí Maria Madalena, Joana e Marta, como está no 24:10, elas prepararam enzimas aromáticas para, de certa forma, fazer todo aquele trabalho ali no corpo do Senhor Jesus Cristo. E vemos que ela ali com muita coragem, né, visto que os discípulos estavam todos com medo, assustados, pois eles viram que a conspiração ali, efetuada, realizada por Judas com os sacerdotes, para matar o Senhor Jesus Cristo, eles viram, mataram o Mestre, com certeza vão perseguir a todos nós. Eles estavam temerosos, estavam assustados, mas as mulheres com muita ousadia, com muita coragem, estavam lá obstinadas a trabalhar, fazer as coisas direito para o Senhor Jesus Cristo. E quando elas chegam lá, já encontram a pedra removida. A pedra que selava o sepulcro estava removida. E a impressão é algo maravilhoso, pois anjos estavam ali. Lá na carta aos Gálatas, em outras epístolas também, o apóstolo Paulo, ele afirma que o Espírito de Deus ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos. Os anjos estavam escoltando ali esta grande obra que estava sendo realizada. Ao terceiro dia, num domingo, pela manhã, a pedra estava removida. E os anjos ali, emissários, estavam ali testificando e louvando esta grande vitória. Louvando e exaltando a Deus pelo cumprimento da sua palavra. Palavra esta foi entregue lá no Gênesis, na queda. Ali estava o Senhor Jesus Cristo sendo ressuscitado pelo Espírito do Altíssimo, celebrado por suas criaturas angelicais. Em especial ali estava a Maria Madalena, né? Vemos aí no verso 24:2. Encontraram a pedra do sepulcro removida, no verso 24:3. Elas entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. No verso 4, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como falou ainda na Galileia. Então veja algo interessante que o Senhor Jesus Cristo havia falado diversas formas acerca de tudo que ele haveria de passar. Terrível, porque às vezes estamos na familiaridade de irmos à igreja todos os domingos, às vezes até nos cansamos do pastor, conhecendo os nossos pastores com familiaridade,
já sei para onde o pastor vai conduzir a mensagem, já sei o jeito que vai falar. Assim como um esposo conhece a sua esposa na intimidade, a esposa conhece o esposo na intimidade, às vezes os filhos na fé, os membros da igreja conhecem na familiaridade os seus pastores, sabem de suas aptidões, até mesmo do que o pastor gosta de comer, né? Muitos amigos meus vão convidar o pastor Fernando para comer uma lasanha, porque já sabe, já conhecem, já tem familiaridade com os seus pastores. Estamos todos os domingos reproduzindo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Estamos todos os domingos reproduzindo a mensagem acerca do Espírito Santo, do que Ele faz. Estamos sempre exortando acerca do pecado. Estamos sempre exortando do que é mal, falando da realidade à nossa volta, alertando aqueles que foram colocados sobre a nossa responsabilidade. Jesus veio à terra e tinha 12. E é interessante. Dentre os 12 tinha um ladrão traidor. Dentre os 11 ali tinha um que iria negá-lo, fez algumas afirmações e não pôde suportar diante da própria revelação do Senhor Jesus Cristo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu te conheço na intimidade. Quão terrível é, às vezes, estarmos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Tanto Maria, como as mulheres, como os discípulos, em especial os apóstolos. Todos eles estavam constantemente caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Na filosofia grega isso chama-se peripatético, né? Era a forma de ensinar, caminhar ensinando a verdade. O Senhor Jesus Cristo caminhava ensinando a verdade. Eu costumo passar isso para os meus alunos aqui, né? Ouçam a palavra que eu vos ensino. Não fique preocupado em anotar o que eu falo. Veja que Mateus não ficou preocupado. Ai, mestre, fala mais devagar que eu estou anotando aqui para escrever o Evangelho. Não! O Espírito vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Então nós temos que tomar muito cuidado para não tornarmos o nosso culto aqui de domingo, as nossas aulas, o ensinamento que temos em nossas respectivas igrejas, uma coisa tão familiar ao ponto de novo vai falar dessas promessas, de novo vai me dar um choque de ânimo. Veja que os discípulos e aquelas mulheres foram tomadas por isso. Jesus está dizendo aqui, Lucas, o evangelista, fala, no verso 24, 6 em diante. Ele falou, lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. O anjo está lembrando. Vocês não lembram, mulheres? Vocês não lembram? Vocês eram discípulos íntimos. Jesus fez questão de passar principalmente a vocês de que ele haveria de passar por uma conspiração. Iam prendê-lo, iam torturá-lo, matá-lo, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. De diversas formas o mestre falou isso, em especial para os 12. Maria Madalena também tinha ouvido, como as mulheres, pois aquelas mulheres davam toda assistência para o mestre em suas viagens missionárias e evangelísticas naquela época. Veja a promessa, o anjo está reprisando de novo. Verso 24, 7. Verso 24, 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras. É sempre assim, né? A gente só vê o erro que a gente comete, que as coisas deram errado quando tudo dá errado. A gente só entende que transgrediu a Bíblia quando a implicação do pecado ocorre. Nós trazemos a memória quando tudo deu errado, o leite foi derramado, a flecha foi atirada, a palavra foi falada e já deu aquela sujeira toda, e aí a gente, e agora? Desobediência à palavra de Deus, tardos em ouvir a palavra de Deus, em não estarmos atentos à palavra de Deus. Por isso que não podemos, todos os domingos, os dias de culto, as oportunidades que temos, de ficar sempre na mesmice, na familiaridade, às vezes até vivendo uma vida de pecado, distante de Deus, achando, Deus é amor, pois mais uma vez eu cometi aquele erro e eu consegui escapar. Não adianta você pensar que você vai escapar. Grandes e pequenos, todos os seres humanos vão prestar conta. Vou contar 3 exemplos aqui. Tivemos ontem uma notícia do falecimento de um dos ministros do TSE ontem.
Me lembro de mais um caso aqui, um casal de jovens numa sexta-feira, onde todos saem, sextou, vamos nos divertir. O jovem colocou a sua namoradinha lá com roupas curtas na garupa daquela moto e saíram ali eufóricos, né, para tomar cerveja, se embriagar e andar de moto em alta velocidade. Entraram, por desatenção do namoradinho lá, entraram na traseira de um caminhão e os dois tiveram morte ali instantânea. Outra pessoa também comia bastante, comia muito alimento gorduroso, muito alimento com açúcar, né? E de repente ali teve um momento de exaltação, né? Bebia muita bebida alcoólica, os médicos já haviam alertado, e aí o Corinthians ganhou, foi campeão lá do Mundial de Clubes. Aí a pessoa ficou tão emocionada, teve um ataque cardíaco lá e a fatura de toda a sua alimentação errada chegou no dia que o seu clube adorado e venerado venceu o Mundial de Clubes. Não estou aqui julgando ninguém, eu não sou juiz. Estou pregando a palavra de Deus. Veja que a familiaridade, às vezes as pessoas estão caminhando em seus caminhos com a familiaridade com o pecado, a convivência com o pecado. Tá bom, eu como de novo, eu faço de novo, eu sou esperto, eu sempre escapo. Eu tenho asas fortes, pernas fortes, eu sou bonito, eu consigo, eu vou, faço e aconteça. Eu tenho competência, eu tenho amigos, né? É interessante que quando chega diante do falecimento do corpo, aí é terrível, aí chega a fatura, esses amigos, toda essa força, toda a conta bancária, nada podem salvá-los. Terrível, não é? É mais fácil crermos na palavra de Deus, porque reconhecendo as nossas fraquezas, nos humilhando sempre aos pés do Senhor, nós temos na palavra do Senhor a salvação. Veja no exemplo de Davi, que merecia a morte depois dos seus crimes terríveis. Veja que no pecado do recenseamento, 3 juízos foram trazidos à opção pelo profeta à vida dele, e ele reconhecia, com certeza, com gratidão, ele lembrou: eu sempre escapei porque o Senhor esteve comigo nas batalhas, me deu vitória contra os Néfilins, contra os gigantes. E ele sabia dos conspiradores ao seu redor. E ele falava: caia eu nas mãos do Senhor, porque infinita é a sua misericórdia. Por isso que nós temos que estar sempre como Davi, com nossas vidas penitentes diante de Deus. Quão terrível é! Já utilizei esse tema para algumas mensagens, né? É possível estarmos andando na direção errada com Cristo? É possível estarmos em caminhos errados com Cristo? O Senhor Jesus Cristo é onisciente. O Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, persevera em nos salvar. E até fazendo algumas opções erradas na vida, algumas escolhas erradas, nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo perseverando em nossas vidas para nos colocar nos caminhos certos. O texto que eu escolhi está no verso 24, do 13 em diante, os discípulos no caminho de Emaús, que vem nos mostrar a resposta desses questionamentos que eu fiz. Sim, é possível fazermos opção de irmos na direção errada e Jesus Cristo, o Senhor, estar caminhando ao nosso lado. Veja aí no verso 24, 13. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Veja que situação. Jesus, o Filho de Deus, já havia ressuscitado dentre os mortos. Maria e as mulheres já saíram alegres, regozijantes para contar que o Mestre estava vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos. O cumprimento das profecias. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. Até Pedro já tinha ido lá correndo. João foi o primeiro aí, Pedro foi atrás, já foi lá vasculhar. Todos já estavam divulgando. Aconteceu algo, ou o corpo foi roubado, ou verdadeiramente essas mulheres têm razão. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. A mulher, eu toquei, eu abracei, segurei o Mestre, mas ele disse: não me impeça, Maria, solta, eu tenho mais coisas para fazer. Maria segurou, eu toquei no Mestre, ele ressuscitou, verdadeiramente, ele está entre os vivos. Mas esses 2 discípulos aqui, conta-se a tradição judaica que talvez não eram 2 homens, talvez Cleopas e a sua mulher, e eles estavam indo na direção errada. Algo interessante que o evangelista Lucas, ele faz questão de divulgar
algo que um grande evento depois da Páscoa, que haveria de ser realizado, que seria a festa do Pentecostes, seria o derramamento do Espírito Santo. Assim como as profecias do sacrifício, da conspiração e da ressurreição se cumpriram, 50 dias após a Páscoa, naquele Pentecoste, outro igual ao Senhor Jesus Cristo seria concedido, cumprindo Joel, do 2, do 28 em diante, que é o derramamento do Consolador. E ele diz: não saiais de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O evangelista faz questão de destacar que os discípulos, aqueles que faziam parte da primeira formação do que seria a igreja, deveriam estar firmes em oração ali. Firmes com o Senhor ali, no Senhor ali, perseverantes, para receberem o poder do Espírito Santo. E vemos aqui os 2 discípulos indo para a direção errada, para a aldeia de Emaús. Não podiam sair dali, tinham que ficar ali em Jerusalém e acompanhar, testificar o Senhor Jesus, o Filho de Deus ressurreto, e receberem o poder do Espírito Santo. 2 estavam se desprendendo. Como eu disse, alguns afirmam que talvez seja Cleopas e a sua esposa, e não outro discípulo. Porque algumas famílias andavam, alguns seguidores de Jesus andavam até com as suas mulheres servindo ao Senhor Jesus Cristo, ajudando, dando assistência ao Senhor Jesus Cristo. Então veja que eles estão indo para Emaús, uma distância de 11 quilômetros era de Jerusalém a essa aldeia pobre e humilde de Emaús. E eles iam comentando tudo o que aconteceu. Bem assim, procuramos observar tudo o que está acontecendo. E quando vemos a luta pela sobrevivência, os crimes de violência, as maldades ocorrendo na terra, nós ficamos abatidos e vendo que este mundo verdadeiramente é jaz do maligno. Naquela época, o grande evento histórico mundial foi a morte de Jesus Cristo, varão poderoso, em palavra, em sinais, em realizações. O Senhor falava e trazia à existência o que não existia, ministrava a cura, curava leprosos, curava cegos. Sua palavra trazia ânimo, expulsava as hostes da maldade. Jesus ganhou a primeira página de todos os jornais, ganhou a página de todos os canais de comunicação na internet, se existisse naquela época. Ele ficou afamado, a notícia assim se propagou. E de repente mataram aquele que muitos pensavam ser o Filho de Deus, em especial os discípulos. Estamos andando com o Senhor Jesus Cristo a todo tempo e não entendemos ainda o seu grande poder. Quão terrível é na nossa familiaridade com o Senhor Jesus Cristo não avançarmos, prosseguirmos em conhecer o Senhor. Não permitirmos que a intensidade da palavra entre pelos nossos ouvidos, a intensidade da palavra entre pelos nossos olhos. Ficamos encegueirados andando com Cristo. Fiz questão de ler a parte do verso lá que finalmente, quando eles viram as mãos furadas, os olhos se abriram. Terrível, tem crente ainda andando com os olhos cegos. Está cheio de crente com o olho cego. Não consegue ver o poder de Deus. Duvida, põe a dúvida. Ah, não gosto do pregador, não vou com a cara dele, também não gosto do que ele fala. É terrível, né? É terrível que às vezes as coisas não estão na embalagem que a gente espera, né? Ah, não vem na embalagem, eu desprezo. Tem que vir naquela embalagem, né? Terrível, né? Que o diabo, ele pega a embalagem, pega o produto podre, aí põe a embalagem, né? Tipo esses scripts de inseto que tá dando para alguns europeus comer, né? Põe a embalagem bonita, salgadinho de inseto, vai ser muito bom para você, né? O diabo faz isso, né? Põe maquiagem e a pessoa... é algo bom para mim, é realmente algo bom para mim. Então as pessoas não conseguiam compreender que aquele era o Filho de Deus. Os fariseus, saduceus não conseguiram compreender, pois conspiraram e mataram o Filho de Deus. Os discípulos andavam com Jesus, viam os sinais, viram o poder da palavra de Jesus multiplicando pães, andando sobre as águas. Mas não, de repente, quando Jesus morreu, para ele tudo se frustrou. Não estou aqui culpando todos estes personagens que eu acabei de citar, porque nós temos certas fases da vida em que os nossos olhos estão fechados. Nós não conseguimos compreender Jesus em sua totalidade.
É por isso que todos os dias temos que exercitar a nossa fé, buscar o conhecimento todos os dias, alimentar e permitir que o Espírito Santo trabalhe no interior, no oculto, no profundo, em nossas consciências, para que não sejamos tolos como esses que estavam indo. Jesus nos chama de tolos, veja aí no verso 24, 25. Então ele lhes disse: tolos, que demorais em crer no coração em tudo que os profetas disseram. Olha como o Senhor vela a palavra que Ele mandou os seus oráculos, os seus profetas, desde Enoque, passando por Moisés, Elias, todos eles, e João Batista, que preparou o caminho para o Messias. Até mesmo sobre a minha vida, que estou reproduzindo a palavra de Deus. Estaria eu aqui mentindo? Tolos vocês, demoram para aprender, demoram em compreender a verdade. Está sendo reproduzido em diversas vezes. Janelas de oportunidade são perdidas porque somos tolos em compreender a verdade, o que está acontecendo. Veja como o sistema está negando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Negam que Ele é o Criador, negam que Ele é o Senhor, negam sua obra expiatória. Faz as crianças já na mais tenra idade acreditar em ovinho produzido por coelho, como se coelho botasse ovo. Substituem toda a espiritualidade e o simbolismo da Páscoa por símbolos pagãos esotéricos. É a festa de mentes inescrupulosas que querem roubar a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Pedro falou no capítulo 2 da sua segunda epístola acerca desses que estão incrustados, infiltrados na sociedade, corrompendo os valores da palavra de Deus. Jesus começa a andar com aqueles homens. Algo terrível, né? Porque iam comentando tudo o que estava acontecendo e eles começaram, né? Veja que Jesus se omite, Jesus se junta a eles, se omite. E por que Jesus se omitiu? Para que eles pudessem pôr para fora aquilo que eles verdadeiramente são. Porque às vezes nós estamos pregando a verdade, como é que você está compreendendo? Meu pastor, lá, professor de homilética, ele dizia: você está pregando, mas está sendo compreendido? Terrível, né? Jesus pregava a verdade e os fariseus bem que percebiam, né? Esse cara fala a verdade, temos que acabar com ele, né? Terrível. Então é assim, nós vemos assim no mundo de hoje. Às vezes estamos falando e as pessoas não estão compreendendo, não estão entendendo a palavra. Existem deficiências cognitivas terríveis na vida, na sociedade brasileira, em outras sociedades, pois espécies de messias foram criados, falsas esperanças. Tem crente hoje inserindo no cristianismo tanta bagagem cultural e as pessoas ficam tanto que confusas. Esses discípulos aqui talvez pensassem que Jesus viria como um grande guerreiro e colocasse a nação de Israel como uma grande potência mundial. Não um Jesus pobre, não um Jesus humilde, não um mestre ali, alguém que talvez